Bíblia aí no livro de Números no capítulo 22, versículo 21. É um texto muitíssimo conhecido da igreja. Livro de Números, capítulo 22, versículo 21. Está logo aí, irmãos, depois de Gênesis, antes de Apocalipse, viu? Livro de Números, no capítulo 22, vamos ler a partir do versículo 21. Te dou um tempo para que você encontre. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Então, Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus se acendeu, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando montado na sua jumenta, e os dois de seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho com a espada desembainhada na mão. Pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu que me espancaste estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: por que zombaste de mim? Tomara que tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, que cavalgaste desde o tempo que eu fui tua até hoje? Costumei eu alguma vez fazer isso contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor disse-lhe: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não desviar de diante de mim, na verdade que eu agora te mataria e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, que não soube que estavas nem a caminho para te opores a mim. E agora, se aparece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti,
esta falarás. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. Pode assentar, irmãos. Com esta palavra que Deus coloca no meu coração, nós queremos trazer ao coração da igreja. Estava eu na parte da tarde meditando neste texto maravilhoso, e eu sei que Deus quer falar com você nesta noite. Deus, Ele tem uma palavra poderosa para o teu coração nesta noite. Se nós retrocedermos para que a gente possa entender o texto que foi lido nesta noite, a primeira coisa que nós precisamos de entender é que neste período Israel estava dentro da presença de Deus. Israel estava seguindo os preceitos de Deus. Israel estava fazendo o que era bom diante dos olhos de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que Israel saía às batalhas e vencia todas as batalhas. Israel saía à batalha e vencia as suas batalhas. Quando nós olhamos para o rei chamado Balaque, era rei dos Moabitas, Balaque sentou no seu coração e temeu muito com relação a Israel. Temeu muito em seu coração de sair à batalha contra Israel, porque via que verdadeiramente, irmãos, Deus estava com Israel. Deus estava guardando a casa de Jacó. Deus estava guardando a casa de Israel. O primeiro ponto que nós podemos tirar aqui nesta noite é que nós, enquanto igreja de Cristo, precisamos sempre estar centralizado na vontade de Deus. A Bíblia vai dizer que Israel vencia suas batalhas. Israel saiu à guerra contra os amorreus e venceu a batalha. O interessante é que Balaque, vendo toda aquela situação, via que Deus estava verdadeiramente com Israel. Muito me chama a atenção, talvez, se nós olhássemos nos dias atuais, se eu fizesse aqui um comparativo com o exército de Balaque, com os exércitos atuais, se eu fosse olhar para a atualidade hoje, um general para sair à guerra, para sair à batalha, o que ele faria? Ele prepararia os seus homens, ele armaria os seus homens, ele adquiriria tanques de guerra, aviões de guerra, helicópteros de guerra, tudo no contexto material para sair à guerra. No caso de Balaque, quando eu olho para este texto, não deveria ser diferente. Talvez ele tivesse que assentar dentro do seu coração assim: olha, eu vou sair à guerra contra Israel, eu vou preparar os meus homens, eu vou preparar um exército, eu vou armar com a espada o meu exército, eu vou armar com o escudo o meu exército, eu vou preparar de todas as formas, vou chamar os meus generais e vou preparar os meus generais. Talvez dentro da ótica humana era isso que ele deveria fazer, Jefim: armar o seu exército para batalhar contra o exército de Israel. Mas quando eu olho para o texto da Bíblia Sagrada, ele, olhando aquela situação, ele temeu muitíssimo em si, e ele pensou assim: olha, talvez passou no coração de Balaque: se eu armar o meu exército não vai adiantar nada, se eu comprar escudos para o meu exército não vai adiantar nada, se eu comprar espada para o meu exército não vai adiantar nada, se eu contratar homens valentes para guerrear por mim não vai adiantar nada, porque Deus verdadeiramente está com a casa de Israel. E todas as vezes que Israel saía à batalha, Deus estava com aquele povo e eles saíam para vencer a guerra. E agora Balaque
Balaque olha para aquela situação e ele tem uma ideia no seu coração, na sua mente. Ele pensa consigo assim: olha, tem um negócio que eu posso fazer. Eu vou atrás de um profeta. Eu vou atrás deste profeta e eu vou recompensar este profeta. E eu vou dizer assim para esse profeta: profeta, você vai amaldiçoar o povo de Israel. E ele assentou, irmãos, isso no seu coração, de que se o profeta viesse até ele e amaldiçoasse o povo de Israel, certamente, irmã Solange, ele sairia com seu exército e venceria o povo, a nação de Israel, o exército de Israel. E ele assentou isso, irmão, no seu coração, e ele mandou os seus príncipes até Balaão. Balaão era profeta. Balaão engana-se muito quando diz que Balaão não era profeta, que Balaão não era homem de Deus. Muito pelo contrário, Balaão era profeta, Balaão era homem de Deus, e quando Balaão abria sua boca para profetizar, ele profetizava as coisas de Deus. Balaão era homem de Deus, Balaão era homem temente a Deus. E agora o Balaque manda os seus príncipes até Balaão, fala: vai lá e faça uma proposta para Balaão. Olha, eu vou recompensar ele, eu vou exaltar o nome dele, eu vou dar tesouro para ele, eu vou abençoar a vida dele, se tão somente ele vier aqui e amaldiçoar o povo de Israel. Parece que eu posso ver isso, irmãos, e fazer uma aplicabilidade pessoal e trazer isso para as nossas vidas. Porque quando eu olho para os irmãos aqui nesta noite, homens e mulheres da parte de Deus, quando eu olho para o mundo lá fora, eu vejo uma bandeja muito vasta, Daniel. Hoje nós estamos tendo culto aqui de jovens, culto de juventude, e quando nós olhamos para o mundo lá fora, é muito vasto, é muitas coisas que o inimigo das nossas almas, através de pessoas, nos oferece todos os dias. Mas nós precisamos abrir a nossa boca, adorar a Deus e dizer: o nosso dom, o nosso talento não está à venda. Quantos pastores, quantos pregadores têm vendido o seu dom, têm vendido o seu talento? Quantos cantores que começaram até bem, começaram louvando, começaram adorando, começaram engrandecendo o nome do Senhor, louvava, movido pelo Espírito de Deus, mas essas pessoas, ao longo da sua trajetória, venderam o seu dom, venderam o seu talento, começou a louvar outras coisas, a louvar outras músicas, a fazer coisas que não agradam a Deus. Muitas coisas estão acontecendo lá fora. Divórcios, pastores que divorciam da esposa, cantoras que divorciam dos pastores, e assim vai. Muitas coisas estão acontecendo no nosso dia a dia, mas o Espírito de Deus me trouxe aqui para dizer para você que a igreja é santa, lavada e remida, e nós precisamos mergulhar a nossa veste no sangue do Cordeiro de Deus. Deus te trouxe aqui nesta noite com um propósito específico. Deus te trouxe aqui para falar com você. Deus te trouxe aqui para levantar você. Deus te trouxe aqui e diz para dizer para você assim: olha, tu és a minha propriedade peculiar. Tu és a menina dos meus olhos. Deus te trouxe aqui para dizer para você assim: olha, filha, eu não me esqueci de você. Filho, eu não me esqueci daquilo que eu te prometi. Deus te trouxe aqui para dizer para você: permaneça na minha presença, permaneça nos meus caminhos, permaneça na obediência, permaneça nos meus desígnios. O que eu tenho para você é grande. Eu tenho salvação para você. Deus está dizendo: eu tenho salvação para a tua casa. Deus está dizendo: eu tenho salvação para a tua família. Eu tenho salvação para o teu filho. Eu tenho libertação lá na tua casa. Sou eu, Deus, que cura a tua enfermidade. Aleluia. Irmãos, eu
Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesta noite. Aleluia. A irmã Luciana, quando veio aqui louvar, ela disse, olha, e foi inspirada pelo Espírito Santo, nesta noite Deus tem coisas grandiosas para a igreja. Deus tem coisa grandiosa para a igreja. Mas o Senhor está dizendo para você, conserva aquilo que eu te dei. Usa com sabedoria aquilo que eu tenho te dado. Aquilo que eu tenho te levantado e te usado. Usa estas armas espirituais com sabedoria, com graça, com discernimento, com unção. Tem pessoas que estão aqui nesta noite que Deus está levantando do pó. O Espírito Santo está falando, bradando isso em meu coração. Aleluia. Tem pessoas aqui que Deus está levantando do pó. Aleluia. Tem pessoas aqui que Deus está trazendo. Aleluia. Para ouvir a palavra, para te encher com esta unção, te encher com esta graça. Aleluia. E agora Balaque coloca no seu coração, rei dos Moabitas, homem rico, homem poderoso, e ele assenta no seu coração, eu preciso de um profeta. Mas o que me chama a atenção, por que ele não pegou um dos seus profetas? Um profeta da sua casa, um profeta da sua nação. Por que ele foi atrás de um homem de Deus? Já parou para pensar nisso? Por que ele não pegou um dos seus profetas, ou dos seus falsos profetas, mas ele foi atrás, Marco, de um homem de Deus, de um profeta autêntico? E ele disse, olha, a única forma de vencer esse povo é se um verdadeiro profeta amaldiçoar. Porque aquilo que Deus abençoou, Satanás não pode amaldiçoar. Aleluia. Aquilo que Deus abençoou, o seu vizinho não pode amaldiçoar. É por isso que tem muito crente que às vezes chega para mim e fala, pastor, mas o olho gordo, pastor, está fazendo isso, está fazendo, meu filho. Ei, igreja, ei, calma. Aquilo que Deus abençoou, está abençoado. Aquilo que Deus tem para você, Ele tem e ponto. Não há nada, irmão, que possa se levantar para frustrar a vontade de Deus, não, Clévio. A vontade de Deus não pode ser frustrada. Aleluia. Balaque vê aquela situação, manda os seus príncipes atrás de Balaão. Quando Balaão é interceptado por aqueles príncipes, Balaão tem uma postura até inteligente. Ele fala assim, olha, ele falou aos moços de Balaque, olha, fica comigo aqui, passa esta noite aqui, porque durante a noite eu vou na presença de Deus. Se Deus falar para eu ir, eu vou. Se falar para eu não ir, eu não vou. E assim ele fez. E Deus veio a Balaão pela madrugada. Interessante que Deus fala assim com ele assim, ei Balaão, quem são esses estranhos aí? Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você traz para perto de você. Cuidado. E agora Deus interpela Balaão. Balaão, quem são esses moços aí? Lá, Senhor, isso aí foram mandados pelo rei Balaque de Moabe, e esses homens querem que eu desça com eles. E Deus disse para ele assim, olha, não, você não vai. Chega no outro dia de manhã, Balaão fala para aqueles moços, olha, infelizmente meu Deus falou que eu não posso ir. Mas aí Balaque não desiste. O inimigo de nossas almas, você pode ter certeza de uma coisa. Ei, preste atenção em mim aqui. Você pode ter certeza de uma coisa, que o inimigo ele não desiste.
ele bate uma, bate duas, bate três, bate quatro, e a igreja tem que estar apercebida. Agora, Balaque faz o seguinte: pega os seus melhores príncipes, melhores do que aqueles que foram primeiro, e aumenta a oferta. Às vezes, irmãos, a oferta lá fora é tentadora. Isso acontece na nossa vida de várias formas. A oferta lá fora é tentadora. Mas você é sal, você é luz, você é homem de Deus, você é mulher de Deus. E onde quer que você esteja, é para profetizar, é para orar, é para louvar. Teus ouvidos é para louvar, teus olhos é para louvar, a tua boca, a tua língua é para louvar, a tua conduta no teu dia a dia, desde quando você sai de casa pela manhã até a noite quando você volta, as tuas condutas devem ser orientadas pelo Espírito Santo de Deus. Deixa o Espírito de Deus orientar na tua conduta. Deus nesta noite está tratando conosco, na nossa personalidade, no nosso caráter, nos fazendo refletir algumas verdades contidas dentro aqui da palavra. Porque muitas vezes a ótica humana, humanamente falando, irmã Eliana, aquilo que oferece lá fora para nós é melhor, parece ser bom, parece ser agradável, parece que vale a pena. Mas o melhor é nós mantermos a nossa integridade, o nosso caráter, a nossa moralidade cristã dentro da igreja, no ato de servir a Deus. Eu dizia aqui com o irmão hoje pela manhã que o inimigo de nossas almas tem tanto ódio da igreja por causa da nossa moralidade cristã, porque nós não nos misturamos com o mundo lá fora, porque nós somos santos. Quem nos chamou é santo, importa que sejamos também santos. O inimigo nos odeia por causa da tua moralidade cristã, porque você não se mistura com as coisas do mundo, e que permaneça assim, que permaneça santo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Deus. E agora vai os príncipes de Balaque com uma proposta ainda melhor. Balaão, da mesma forma, pela segunda vez: fique comigo, eu vou consultar a Deus. Deus diz para ele: não vai. Depois da terceira vez, louvado seja o nome de Jesus. E na terceira vez, Balaão se coloca a caminho com aqueles homens. Pela terceira vez. E a Bíblia vai dizer que Balaão sobe na jumenta com seus dois moços e se coloca a caminho para encontrar com Balaque. Se coloca a caminho para encontrar com Balaque. Aleluia. E no meio do caminho, Deus dá ordem ao anjo: desce lá e ceifa a vida de Balaão. Porque Balaão está indo se encontrar com Balaque para amaldiçoar a minha igreja, para amaldiçoar o meu povo, para amaldiçoar a congregação de Israel. E o anjo desce já com a espada na mão. E a Bíblia vai dizer que a jumenta, quando vê o anjo, a jumenta se assusta, tenta desviar de um lado e de outro, e Balaque espanta a jumenta, e ela com muito custo dá a volta e passa pelo anjo. O anjo vai novamente na frente com a espada na mão para acabar com a vida de Balaão. Muro de um lado, muro do outro. A jumenta vê o anjo e a jumenta se espreme pelo muro, prendendo a perna de Balaão. Balaão novamente, pela segunda vez, espanca a jumenta, mas consegue sair lá do outro lado. Pela terceira vez, o
O anjo se coloca à frente.